Olha eu de novo, mas dessa vez tem uma atividade da minha pós-graduação, da ECDD, no Instituto Infinite. Eu recomendo pra caramba. E que é consistir em fazer essa animação, o Idol Cycle. Mas como a gente não é pouca coisa, eu fiquei pensando e vou fazer uma animação completa, desde a textura até o final do render. Bora lá? Nossa Senhora! Bom, aqui eu já tinha feito uma parte dele parado respirando, como sempre eu esqueço de gravar o começo. Mas é que agora eu vou fazer um movimento em que ele coça a cara dele, como se tivesse algo escorrendo, porque tá nevando, eu imaginei isso, por isso é a lógica do movimento. Mas aí eu tenho, no começo, tenho muita dificuldade em questão desses pontinhos aí embaixo que eu fico perdendo de vista toda hora. Mas isso passa. Né? Isso não é algo que mata, não. Essa parte é do movimento da perna. E aqui é um lugar onde você tem que detalhar bastante, porque você não quer que ele fique correndo igual um mongoloide, todo desengonçado, porque não ia ser legal ele correr todo bagunçado. Então, é uma das partes onde eu levei mais tempo, onde tem mais pontos de keyframes, que são as bolinhas que ficam ali embaixo. E eu tentando colocar a câmera, tive que aprender a usar esse Shield Off, que é uma parte do Blender, onde ele segue, é uma câmera que segue a parte do corpo, mas tem hora que a câmera tá embaixo, o pé vai para cima, a câmera vai pra cabeça, então é algo que eu passei muito tempo aprendendo como funcionava, mas depois foi tranquilo, quando pega o jeito, para posicionar as câmeras e pegar a animação completa. Então, depois que eu terminei a parte das câmeras e tinha feito o bruto da animação, eu parti para os keyframes, para poder deixar tudo ajeitadinho, deixar alinhado em frames. Geralmente uma animação dessa é em 24 por 24 frames, então você vai colocando a animação em 24. Se o movimento é mais rápido, você deixa em 6 frames. Então você vai ter que fazer esse cálculo. Mas meu Deus do céu, é muita bolinha amarela. Eu não aguento mais. Meu Deus. Aí chega uma hora que a gente tem que ficar testando as animações frame por frame, que é um caos, porque já não basta você ter que organizar isso, demora pra caramba. E aqui é a segunda parte, na qual eu não esperava que ia demorar tanto. Foi muito chato. Eu pensava que ia ser muito mais legal, divertido, aproveitando tudo, mas não.
Foi só desespero e caos. Teve hora que a gente pensa em desistir, mas aí lembra que a gente já perdeu quase 6 horas. Aí a gente continua. Então eu fui pra mais uma camada pra ajeitar a animação, mais uma camada de animação pra deixar ela filezinha. Em uma certa parte da animação, ele dá um pulo e ele se apoia nessa parede, mas a mão não tava entrando pra dentro. Eu falei, vou só arrumar. É só posicionar e curtindo os keyframe e posicionando. Mas não! 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 O que aconteceu? Acabou se emendando um no outro e eu tive que passar mais umas 2 horas arrumando tudo de novo. A terceira parte. Aonde o filho chora e a mãe não vê. É aqui aonde eu pensei em desistir. Porque caramba, cara, não é possível. Por que eu tô fazendo isso? Por quê? Eu simplesmente queria fazer uma cena com neve. Mas não ia, de qualquer jeito. Não ia. Eu tentei passar por cima. Criei bloco, como vocês podem ver, esses quadrado perdido, branco no meio do prédio. E nada ia. E eu pensando, meu Deus, por que não vai? É só neve, pesquisei, olhei em fóruns e nada. Nada. Tava pensando já em destruir tudo e simplesmente fazer um bloco preto. Mas nessa parte já não tinha como desistir. Então eu fui tentando. E teve uma hora que ficava assim. Eu não sabia o que fazer, porque eu queria que ela ficasse por cima, como se fosse uma camada de neve. E eu simplesmente fiquei procurando, dando cambalhota no mesmo lugar. E nada dava certo pro Miranha. Então eu simplesmente fui procurando. Alguma hora deu certo. Graças a Deus. Agora é a parte do Composer. E quando eu dei o primeiro render, eu vi esse monte de triângulo. E eu não sabia de onde que ele estava vindo. Então eu passei meus últimos 4 horas, sei lá quantas horas eu perdi da minha vida, tentando entender esse erro. Pra no final ser algo totalmente bizarro. Eu comecei a tentar de tudo, até aumentar o tanto de superfícies que tinha no meu prédio, nas partes das paredes, que só ia deixar mais pesado ainda. E, cara, não sumia de jeito nenhum. Eu fiquei pensando, cara, mas meu Deus do céu. Apaguei normal map, mudei textura, voltei, troquei de novo, mudei o render, nada ia. Eu falei, cara, eu vou fazer assim mesmo, deixa. Acontece a vida. Ninguém vai perceber esse monte de sombra geométrica. Mas tem uma hora que eu falei, cara, não é possível que pode ser isso. Um erro muito bobo. Eu acho que eu não cometeria esse erro. Mas aí eu comecei a estranhar. Voltei pro modo de superfície. Estranhar porque tava parecendo que tinha 2 coisas no mesmo lugar. Como pode ver, parecia que tinha mais de uma superfície. Foi o que eu estranhei. Então, simplesmente... eu tinha duplicado! Tinha 2 coisas no mesmo lugar. Então, eu tinha finalizado. Depois disso, eu coloquei pra renderizar. Aí eu vi o tanto de tempo
que faltava pra poder terminar uma imagem. E eram 555 frames. Meu Deus. E era pra ter ficado mais tempo renderizando, era pra ter ser 13 dias, mas a gente faz gambiarra pra funcionar. E esse é o resultado final.